Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí na nossa live. Deixa eu ir acenando aqui pro pessoal. Sejam muito bem-vindos para essa semana aí de aquecimento, né, de pré-semana SST nas perícias judiciais. Eu quero que você pedir um favor para vocês. Faz muito tempo, né, que eu não venho aqui fazer uma live sozinha. Oi, Jonathan, boa noite, Juliana, boa noite todo mundo aí, Leonardo. Compartilha essa live aqui, porque a gente vai estar falando de um assunto bem importante. Boa noite, Grazi, minha aluna da segunda turma. A gente vai estar falando de um tema bem importante hoje, que eu venho percebendo aqui junto com os profissionais de SST. Isso vale principalmente para técnico de segurança do trabalho, mas o engenheiro também passa por essa situação, que é aquele excesso de carga de trabalho, uma baixa remuneração e uma falta de reconhecimento, na profissão. Então, se você conhece, se você está lembrando de algum colega seu que é da área de saúde e segurança do trabalho, você compartilha a nossa live para eles também virem aqui participar, né? Porque a gente não pode ser egoísta, o conhecimento a gente tem que compartilhar e o que é bom a gente tem que compartilhar com os outros também. Então, se vocês puderem, põe o dedo aqui nesse aviãozinho e já manda essa live aqui para outras pessoas. Hoje, então, a gente vai começar o nosso aquecimento para nossa semana, né? Então, a semana que vem vai ser a nossa semana SST nas perícias trabalhistas. E essa semana mesmo, né, do feriado, eu escolhi pra gente falar sobre 3 temas que eu percebo ali quando eu abro bastante caixinha no direct. Vem no meus stories, vem bastante pergunta, fala, Isa, eu ando desmotivado, eu gostaria de ganhar mais, né? Então, assim, eu realmente hoje, eu tenho atividades em paralelo, mas o meu começo sempre foi na área das perícias judiciais. Eu queria que vocês comentassem aqui para mim quem é EST, ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, e quem é TST. Tá? Então, se vocês comentem aqui para mim quem é EST, Engenheiro de Segurança do Trabalho, e TST. Fala, sou EST, sou TST. Para eu saber, né, e como que a gente vai direcionar mais esse conteúdo de hoje. Por quê? Porque vocês olham, né, para mim hoje, eu acho que eu consigo passar uma bagagem legal aí da área da segurança do trabalho, mas eu quero contar que nem sempre foi assim. Eu já fui CLT, o Luan é TST, técnico de segurança. A Branca, engenheira, a Branca também foi minha aluna da segunda turma. O Jonathan é TST e EST, Jonathan para de mentir. William TST, está estudando para EST, legal. O Éder é TST, e pulou. O Endrigo EST. A Grazi é EST, o Antônio, isso aí, então tem uma turma bem mesclada aqui hoje pra gente estar conversando. Então, como que é possível a gente ser reconhecido e respeitado nessa área, né? Porque se vocês se identificarem, eu até posso fazer uma pergunta que eu acho que, sei lá, se não for 100%, 99,9% de vocês já ouviram, né? Que falam que o técnico ou engenheiro de segurança só passeia, que o técnico e engenheiro de segurança ele vai para a área de produção, ele só fica andando, ele só fica entregando EPI, né? Mal sabem eles tudo aquilo que a gente tem por detrás da nossa responsabilidade. Então, quando a gente é responsável técnico por uma empresa, a gente tem um peso nas costas que é muito grande, é muito pesado realmente o fardo. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente assume essa responsabilidade, a gente pode até responder por isso quando tiver um acidente de trabalho, um acidente, né, grave, gravíssimo, ou eventualmente, Deus que nos livre, mas fatal, a gente pode responder por isso. Então, quando eu trabalhei de engenheira de segurança do trabalho numa metalúrgica,
e eu cumpria a carga horária de 3 horas. Então, é isso aí, Branca, aqui o filho chora e a mãe não vê, né? Então eu trabalhava lá e o pessoal falava só isso mesmo. Falava assim, nossa, mas você não faz nada, você só trabalha 3 horas. Mas assim, eu era responsável por uma metalúrgica, e metalúrgica, quem conhece o ramo sabe que é muito arriscado, né? Tem muitos riscos, eles fazem trabalho em altura, espaço confinado, então você tem todo um trabalho, um preparo, uma conscientização para você chegar lá no final, às vezes, e falar que você só passeia, que você não faz nada. Então você não é reconhecido por aquilo, né? E isso é muito comum no nosso meio. Então quem se identifica aí, levanta a mãozinha aí, porque dê mais um exemplo ali, né? Que você não tá usando EPI, né? Fica nessa cobrança chata. Então a gente tem que, como profissional da segurança do trabalho, a gente tem que tentar buscar outros meios que a gente possa melhorar isso. Não adianta a gente ficar culpando, né, o empregador ou o funcionário que faz isso ou que faz aquilo. Então, antes de eu ser CLT nessa metalúrgica, eu já tinha meu trabalho em paralelo com as perícias, né? Porque para você que é novo, que está chegando aqui, eu comecei a minha vida nas perícias judiciais quando como é que foi? Eu trabalhava num frigorífico, então eu era engenheira de alimentos, né? Trabalhava no controle de qualidade de um frigorífico. Então eu saía de casa às 15 para as 6 da manhã e voltava quase 9 horas da noite, porque o frigorífico era longe. Eu peguei na época da Copa, eu morava em Curitiba, em São José dos Pinhais, e eu peguei nessa época quem é de Curitiba ou do Paraná vai lembrar, toda a obra da Avenida das Torres. Então, gente, eu saía do frigorífico, eu só levantava o pé assim e eu olhava toda aquela fila de caminhão. E aí, aquilo para mim era muito pesado, eu não tinha tempo praticamente para nada. Então, eu comecei a pensar, gente, eu não quero isso para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui, né, como falam, bem nascida, bem criada, enfim. Mas assim, eu comecei a dar conta da minha vida. E aí eu falei, eu não quero isso pra mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de coisa boa, de coisa cara, e não tem nada de errado com isso, né? Eu gosto de ter as minhas coisas, de comprar de ter o meu dinheiro e comprar as minhas coisas. Só que eu tava vendo que ali no CLT eu não tinha mais pra onde crescer. Por quê? Primeiro, porque o engenheiro de alimentos, ele não tem exigência em nenhuma indústria, né? Como o engenheiro químico ou como o veterinário. Então, o engenheiro de alimentos, ele sempre trabalha como um líder de qualidade, um responsável de qualidade, algo nesse sentido. E era o que eu era. Eu era auxiliar de controle de qualidade. Tiago, hoje a gente está falando aqui sobre reconhecimento, respeito e alta remuneração na área das perícias judiciais. Tá? Então, eu tô contando um pouquinho aqui de como que eu comecei, só para poder engrenar nesse assunto. Então, aí eu falei assim, gente, eu trabalhando dessa forma aqui no CLT, eu não vou mais ter para onde correr. Então, eu preciso tomar uma atitude. Então, o primeiro passo que vocês têm que entender se vocês estão hoje trabalhando como CLT, não tô falando pra vocês saírem do CLT, mas trabalhando como CLT e vocês não estão enxergando um futuro na empresa que vocês trabalham, e vocês precisam tomar uma atitude. Vocês têm que ter essa vontade de sair da mesmice, do lugar que você tá, ou senão você vai ficar esperando só o dissídio no final do ano. Então é isso que você quer, gente? Merecer um dissídio no final do ano para tamanha responsabilidade, para tamanha responsabilidade que vocês têm na profissão de técnico ou de engenheiro de segurança do trabalho? Não é isso que a gente precisa. Então, eu comecei a cuidar mais dessa parte da minha cabeça. Falei assim, não, eu vou fazer eu vou começar a fazer me mandando mensagem aqui, tá me trabalhando. Eu vou começar a fazer uma especialização. E aí, quando surgiu a parte da segurança do trabalho, eu morava em Curitiba e a especialização se deu numa cidade de 100 e poucos quilômetros da minha. E aí, o que eu fazia? Toda quarta-feira eu saía... William, é possível, eu já vou falar sobre isso.
Eu saía toda sexta-feira do frigorífico 4h30 da tarde, eu chegava em Ponta Grossa, na cidade, às 6 e pouco da tarde, e ia direto para a faculdade. Da faculdade eu saía quase 11 horas da noite, no outro dia às 8 horas da manhã, até 5 horas da tarde, voltava para Curitiba e continuava a fazer o meu estudo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que não é fácil. Você precisa sair da tua zona de conforto para você buscar algo a mais. Só que nós, como técnicos, engenheiros de segurança do trabalho, nós já temos esse conhecimento, essa bagagem. Eu não tinha na época. Então, todo mundo que está aqui, né, essas 21 pessoas que estão ao vivo aqui me acompanhando, todos vocês já têm o conhecimento que é possível ingressar nessa área das perícias. Então, porque a área da perícia ela não precisa de experiência, ela precisa de conhecimento. E o conhecimento a gente já tem, porque independe se o curso é para o técnico de segurança, se o curso é para o engenheiro de segurança, ambos as especialidades, o técnico e o engenheiro, ambas as profissões, ela já tem esse conhecimento. Tá? Então, porque a carga horária, o que difere um do outro é o que um assina e que o outro não assina. Eu vejo dessa forma. Né? Tanto que quando eu terminei realmente a minha faculdade, a minha pós, eu não tinha nenhuma experiência. Então, eu não desisti. Me deu vontade de desistir no meio do caminho? Com certeza. É óbvio que me deu. Por quê? Porque é muito mais fácil eu voltar para onde eu estava do que eu ter que enfrentar tudo isso, ainda ter que fazer um TCC, né? É muito pesado, é muito pesado. Então, sair da zona de conforto é para poucos. E quando eu tava no frigorífico, eu acompanhava muito a vida do técnico de lá. E eu via, tanto é que eu ainda estava fazendo, como eu já estava fazendo curso, eu participei da parte da implantação da NR36. Então, a gente era vista desse jeito, não faz nada. É o técnico que só passeia, é o engenheiro que só faz papel, né? Que fica enchendo o saco, que é chato, que pega no pé. Então, é desse jeito realmente que eles veem a gente. Só que aí, quando eu ainda estava fazendo a minha especialização, algo fez o meu coração bater mais forte. E esse algo que fez o meu coração bater mais forte foi uma matéria que eu tive na pós de perícia judicial. E aí eu me encantei com a área, por quê? Porque eu já tinha ouvido falar do perito, e para mim o perito sempre era algo que estava acima. E aí eu comecei a acompanhar, pedia no frigorífico. Vocês sabem que frigorífico é um ambiente realmente muito insalubre, muito cheio de agentes, né? Umidade, ruído, risco biológico. Então eu comecei a acompanhar no frigorífico todas as perícias judiciais como assistente técnica. Não sabia nada, mas eu acompanhava, né? Então eu achava assim o máximo ele perguntar para mim: doutora, a senhora tem alguma consideração a fazer? Eu falava: doutora? Nossa, né? Quem sou eu para ele me chamar de doutora? Então depois eu fui descobrir que nesse universo das perícias realmente a gente se trata como o doutor perito, a doutora assistente técnico. Então nós nos tratamos dessa forma. E quando a gente já tem um respeito maior a partir do momento que a gente chega na empresa. Então, por quê? Porque quando a gente chega na empresa para trabalhar, para atuar, para fazer uma perícia judicial ou para fazer uma assistência técnica, o empresário entende que você é aquela pessoa que é o expert, que tem conhecimento daquele assunto. Ou seja, ninguém além de você naquele momento sabe mais daquele assunto, né? Por isso que tem muito aluno que pergunta assim: Isa, eu posso levar um acompanhante, né? Quem está começando, eu posso levar um acompanhante durante a perícia judicial? Poder até pode, mas o expert é o perito naquele momento. E quem é o perito? O perito vai ser somente o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho, para atuar nas perícias de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho ou de ergonomia. Também pode ser o engenheiro de segurança do trabalho. E aí o assistente técnico é aquele indicado da parte que vai defender a empresa ou o reclamante. Sim, tem reclamantes que pedem assistente técnico e realmente é muito bacana, porque o assistente técnico ele tem um peso diferente
porque ele acompanha, ele vai atrás do perito, ele tem realmente que ser muito incisivo e pertinente ali naquele momento da perícia. Então, todo mundo se trata como perito, como doutor. E é nesse momento que a gente começa a ser valorizado e reconhecido pelo aquele conhecimento que a gente tem. Por quê? Porque é um conhecimento diferente. Não é um conhecimento como a maioria dos técnicos tem, que é de uma NR6, de uma entrega de EPI, de uma fiscalização, de uma cobrança e tal. Por mais que você saiba muito mais coisa, não é o que transparece. E na perícia é diferente, então você acaba sendo valorizado. E aí, a gente, além de atuar nessa parte da perícia, que você não precisa de concurso público para ingressar nessa área, você ainda está fazendo um trabalho em prol da sociedade, né? Porque não tem nada de errado o colaborador ele entrar com uma ação na justiça requerendo algo que ele se sentiu lesado por alguma coisa. Claro que tem aqueles reclamantes que entram com ações que são, né, que eles são mais, como é que eu posso dizer, eles são mais errados, mas enfim, não cabe a nós julgar. Então, aí o que acontece? Quando o perito ele tá julgando, ele tá fazendo algo em prol também da sociedade. Por quê? Porque ele está ajudando aquele colaborador a requerer algum direito que ele teve. Ou não, ou você está ajudando a empresa a dizer que aquela situação ela não era algo insalubre, que a empresa cumpria com as normas, cumpria com os procedimentos da parte da saúde e segurança do trabalho. Então, é muito importante esse papel do perito e do assistente técnico. E eu volto a dizer, a gente não precisa ter experiência, a gente precisa ter conhecimento na área. E conhecimento na área, todo técnico de segurança e todo engenheiro de segurança, médico do trabalho e tecnólogo também tem e pode começar a atuar nessa área. Só que eu percebo assim, que o técnico de segurança, eu falo mais assim pro técnico, porque o técnico, ele fica com aquele papel de que ele não pode atuar numa perícia. Ou, quando ele entra como assistente técnico, ele acaba ficando muito quieto. Só que o técnico de segurança dentro de uma perícia judicial indicado como assistente técnico no processo, ele tem os mesmos direitos de perguntar, de tirar foto, de fazer medições, de fazer dosimetria de ruído, né? Então ele pode fazer tudo isso dentro de uma perícia judicial. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu percebo que tem muita gente que parece que essa área é inatingível, e não é. Eu vejo que tem muita gente ganhando dinheiro só fazendo assistência técnica, porque eu já falei, a área de assistência técnica, ela remunera melhor. O perito tem mais status, mas o que remunera realmente melhor nas perícias trabalhistas é a área da assistência técnica. E por que isso? Porque ele recebe mais e mais rápido. Quanto que ele recebe? Algo em torno de R$ 1.500 por assistência técnica. Então, não sei se vocês viram um vídeo que eu postei aqui esses dias, que esse mês, que foi um mês que eu digo fraco de perícia e assistência técnica, eu recebi R$ 6.000, né? E o que eu falo que é possível? Eu falo que é possível vocês trabalharem e receberem de 4 a 10 mil reais de perícia, e é muito possível, porque assim, esse mês eu trabalhei pouco nas perícias e nas assistências técnicas, porque hoje eu tô focada na minha empresa, então eu acabo refugando algum trabalho por causa da consultoria, né? Então a gente tá com uma demanda muito grande da parte do e-social e aí eu acabo, né, não aceitando e indicando alguns colegas para estarem atuando. Mas então, no mês fraco, eu fiz quase R$ 6.000 em perícia judicial. E eu não devo ter trabalhado mais do que 5 dias. Tá? Eu digo assim, dias, porque entre você ir pro local, você fazer o laudo. Então, assim, R$ 6.000 para trabalhar 5 dias é muito mais grana do que o técnico faz das 8 às 5 da tarde durante os 22 dias do mês. Né? E assim, entreguei o laudo, acabou a minha responsabilidade.
entreguei o parecer técnico do assistente, acabou a minha responsabilidade. Então, vocês percebem que é muito valorizado, é muito bem remunerado. E outra, gente, quando a gente tem conhecimento de NR15, NR16, que é algo que o empresário, quando você independe se você é assistente técnico, se você é perito judicial, quando você vai oferecer um serviço de consultoria mesmo, porque eu comecei a minha vida de consultoria assim, porque eu comecei nas perícias e eu comecei a ver a falha documental que era apresentada pelas empresas. Então, assim, sabe aqueles documentos de gaveta, documentos copy-cola, e a empresa tinha certeza que ela estava respaldada e ela estava blindada. Só que no momento que aparecia uma perícia judicial, eu abria aquela documentação, não tinha uma dosimetria de ruído, na verdade não tinha nenhuma medição pontual de ruído, era ridículo. E aí eu falei, cara, por que não montar uma consultoria nessa parte? E aí o que eu fiz? Eu entregava o laudo, eu esperava dar a sentença, e aí às vezes a própria empresa me procurava e às vezes eu mesma até ia procurar a empresa. E falava assim, olha, eu vi que você tem uma documentação falha e eu gostaria de te ajudar. Então, assim, no primeiro diagnóstico que você vai fazer numa visita técnica, você já consegue evidenciar vários pontos. Você fala assim, viu, por que aquele tanque de combustível ele está localizado ali? Se você não deixar ele a mais 7,5 metros do centro da bomba, você vai ter que pagar adicional de periculosidade para todos os colaboradores. Viu, essa ficha de EPI aqui, você não está fazendo entrega adequada numa periodicidade correta. Isso daqui, se alguém entrar com uma ação na justiça, vai te dar trabalho e você vai perder, você vai ter que pagar um adicional de insalubridade retroativo por pelo menos 5 anos. Então, o que você consegue? Você consegue antecipar situações para a empresa que ele vai pensar, poxa, eu acho que eu não posso ficar sem esse consultor aqui comigo. Então, você dá assim alguns, a gente chama hoje de spoiler, né? Então, você dá alguns spoilers ali na tua visita técnica, dizendo a importância que você tem e como que ele vai se resguardar disso. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Tira essa venda dos olhos, achando que o técnico de segurança ele só tem que trabalhar no CLT, que ele só tem que realmente, não, eu me formei para entregar EPIs e fazer um PPA. Não! É claro que não, a gente tem um universo de trabalho, de treinamento, de consultoria, de assistência técnica, né? E assistência técnica, ela não precisa ser se você quiser, ela pode ser a tua atividade principal, mas ela pode principalmente ser a tua renda extra, né? E dessa renda extra você tira, você guarda, né? Aí muita gente pergunta, mas eu vou precisar investir em equipamento? Não vai. Equipamento, eu só comprei o meu primeiro equipamento depois de quase 1 ano das perícias. Eu comprei um DOS 500 usado em 2014, que era o que eu ia para todas as minhas perícias. Aquele que tinha 4 pilhas, que quase derrubava a cinta do colaborador quando a gente colocava para medir, que você perdia a medição, aquela treva que era aquele DOS 500. Né? Então, hoje, claro que eu já tenho um arsenal de equipamentos, mas isso foi o que foi me propiciando. Então, eu destino o dinheiro das perícias para uma conta segregada. Né? Eu recebo na minha conta física normal, mas eu retiro de lá e ponho em outra conta. Então, aí você pensa, se em 6 mil reais por mês, que é um mês fraco, né? No mês já são 72 mil reais no ano. Já dá para você comprar quase um kit de equipamento. E 1 ano passa assim, gente, passa muito rápido. Ou você destina para fazer uma viagem, ou você destina para comprar equipamento, para investir no teu estabelecimento. Então tem muitas áreas aí que você consegue se crescer. Né? E o respeito, ele vem da tua profissão justamente pelo fato de daquilo que você falar, você vai ser assertivo naquilo que você vai falar e você vai começar a prever situações onde o próprio empresário, ele vai estar
ele vai estar perdendo futuramente numa ação trabalhista. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje, porque o que acontece? Quando você vai fazer uma perícia, você estuda muito. Eu não comecei sabendo, eu comecei querendo, né? E esse foi o meu primeiro pontapé. Eu sou uma pessoa mais ousada, eu sou uma pessoa atirada, tanto é que todo mundo fala pra mim, fala, nossa, Isa, você não tem medo. E eu realmente não tenho medo, eu vejo oportunidade hoje em tudo. Então hoje eu investi muito pesado mesmo. Mas você não tem medo de investir? Não, não tenho, porque depende de mim. Depende de mim correr atrás, depende de mim, de eu ir vender o meu trabalho, de eu ir vender o meu serviço, e eu sei o que eu faço. Então, eu entro, por exemplo, hoje numa empresa e você já bate o olho, você já vê que aquele respirador é o errado, que aquele protetor auricular ele não é o adequado, ou que ele não é trocado, né? Ou que o colaborador não usa, ou que aquele equipamento faz uma vibração diferente. Por quê? Pela tua experiência. Então, hoje é muito tranquilo de você ser respeitado. Então, quando as pessoas hoje elas me procuram, eu já passo até um preço diferenciado. E ele fala assim, não, o teu orçamento é mais caro. É mais caro e vai continuar sendo mais caro, porque eu não vendo papel. Eu vendo documento que te resguarda. E a hora que eu sento com o empresário para explicar tudo para ele, eu vendo. E ele não quer saber do preço. Ele quer saber da qualidade. Por quê? Porque eu já adquiri um respeito através de todo esse trabalho das perícias. Então, gente, tem um ditado, né, que é muito certeiro, que fala assim, daqui 5 anos você vai desejar ter começado ontem. Né? Então, hoje eu comecei há 8 anos na área das perícias judiciais. Eu comecei com uma nomeação, 2, 3, 4 e foram aumentando. Eu fui fazendo um trabalho legal, um trabalho assertivo, um trabalho realmente de qualidade, um trabalho onde eu sempre fui imparcial. Eu nunca me vendi, já tive a proposta, né? Que às vezes a gente mora numa cidade pequena, às vezes a pessoa entra em contato e fala, então é que você vai fazer aquela perícia, queria saber se não dá pra gente conversar. Eu disse, não dá. Então assim, você conquista uma confiança. E quando você fala que você é a perita do juízo, que você faz assistência técnica, a empresa também te olha com olhos diferentes. E você começa onde você tá. Você começa no teu trabalho CLT fazendo isso em paralelo. Aí você fala, não dá. Se dá. Eu tenho um depoimento aqui que eu nem sei até se eu posso passar aqui hoje ou não, mas enfim, não vou deixar para a nossa semana de aquecimento mesmo, lá dos profissionais, que eu tenho um aluno que ele é CLT, ele quis fazer perícia. Eu falo assim, que quando a gente quer, o universo conspira para aquilo. Então, a Valéria, oi Valéria, minha aluna aí da primeira turma, Valéria, né? Então a gente tá tendo bastante pessoal aqui, pessoal. Vão comentando aqui que daqui a pouco eu vou responder todas essas perguntas, tá? E se quiserem também fazer mais perguntas, a gente vai fazer um bate-papo no final para respostas, perguntas e respostas, o que vocês querem, o que vocês esperam. E é isso. Então, quando a gente tem esse respeito, a gente consegue cobrar mais. Então, o Everton, que é o meu aluno também, foi meu aluno da mentoria, hoje ele já tá voando sozinho, porque já tá tendo várias nomeações. Ele é CLT até hoje, ele quer sair do CLT, só que ele ainda não tem dinheiro para isso, mas ele está buscando, ele está preparando o terreno para que isso venha acontecer. Então, o que ele faz? Ele comunica a empresa, ele é nomeado para perícia. Aí, quando ele é nomeado para perícia, ele já agenda a perícia com uns 10 dias de antecedência, então ele já comunica a empresa, olha, no dia tal, no tal horário, eu vou ter um compromisso, então eu não vou poder vir trabalhar, eu gostaria de saber, que agora ele já fez esse acordo, né, então ele já sabe que pode. Então eu vou pagar em horas, né, eu vou fazer meia hora mais todo dia, para compensar o dia que eu vou sair naquela tarde, que vai ser para fazer uma inspeção pericial. Isso pode também, né? Abrir uma caixinha esses dias, hoje eu acho, me perguntará, a perícia é vista com bons olhos pelo juiz quando é agendada no sábado? Gente, o juiz quer saber do laudo. Você, perito, que se vire aí com as partes, se você vai marcar no sábado, na segunda, no feriado, se a empresa, se você garante
que o colaborador, que você vai extrair o máximo de informações daquele ambiente de trabalho, seja no sábado, no domingo ou no feriado, e as partes concordarem com o teu agendamento naquela data, para cima, vamos lá. Então, é possível, basta querer. Só que o querer vai de cada um de vocês, não vai de mim. Eu sempre quis. Por que eu sempre quis? Porque eu gosto de coisa boa. Eu gosto de coisas, de usar coisas boas, de comprar coisas boas. E aí eu vi que no CLT eu não teria como. Por quê? Porque eu ganhava R$2.500 por mês. Quando eu queria ganhar mais, sabe o que eu fazia, gente? Eu acordava às 3 horas da manhã no sábado e eu ia pro frigorífico para chegar às 4 horas da manhã para poder acompanhar o abate, porque o abate acabava meio-dia. Então, sábado, daí eu conseguia fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu conseguia fazer mais 8 horas extras. Então, quando eu precisava, mulher é um bicho, né, que vaidoso. Então, quando eu precisava, às vezes, retocar meus botox da vida e minhas coisas, o que eu fazia? Eu acordava às 3 horas da manhã no sábado e ia. Só que isso não é vida, né? Porque o dinheiro que eu acordava no sábado às 3 horas da manhã para poder ganhar um pouco a mais, que não chega nem no pé do que eu ganho hoje, eu tinha que me sacrificar muito. Isso que ainda naquela época eu não tinha filho. Porque se eu tivesse filho, eu ia ter que deixar o meu filho na creche, sei lá. Nem sei até como que eu ia fazer. Porque eu ia ter que deixar ele 7 horas na creche, ia ter que conversar com o pessoal para entrar mais tarde. Aí eu ia voltar praticamente à noite, talvez meu marido pudesse pegar ele na escola. E eu ia conviver muito pouco tempo com ele. E o gasto ia ser maior, porque a gente que tem filho, a gente sabe quanto que isso custa. Né? Então, o que eu quero para vocês? Eu quero dizer assim, que da minha experiência, eu tirei que é possível. É muito possível a gente ter fontes de renda extra, né? Os mais estudiosos aí da parte da área de finanças, o que eles falam? Não coloca os seus ovos todos numa mesma cesta. Dessa forma, se uma delas falhar, ou seja, se você for demitido, você vai ficar contando com o auxílio-desemprego do governo? Tudo bem, é um auxílio, é uma ajuda, mas a gente tem que focar naquilo que nós temos controle, não naquilo que os outros vão fazer por nós. E o que a gente tem controle? O nosso conhecimento, o nosso estudo, o nosso correr atrás daquilo que a gente quer. Então, hoje eu tenho as perícias, eu tenho as assistências técnicas, eu tenho a minha empresa de consultoria na área da engenharia, eu tenho a minha empresa de consultoria na área da medicina, eu tenho o meu curso online, eu fiz parceria com uma empresa que vende EPI. Então, assim, tudo eu vejo oportunidade de remunerar. Mas isso eu vi por quê? Porque a gente tá no meio. Quando você fica preso ali numa empresa, parece que você não vai, entendeu? Não vai, porque às vezes o cara que tá trabalhando com você ali no RH só reclama da vida. Ai, porque eu não aguento mais, porque aqui é assim mesmo. Ai, aqui não muda. Nossa, viu? Você vai tentar fazer uma coisa diferente aqui? Ai, sabe, porque o fulano de tal já entrou, já tentou mudar, aqui não vai. Aqui nada muda. Vocês já ouviram isso? Escreve aqui nos comentários. Eu sei que vocês já viram, gente. Todo mundo que trabalha em chão de fábrica vê isso. Às vezes você vê, chega lá sedenta, morrendo de vontade de mudar, de fazer a diferença naquela empresa. E aí vem um e te joga um balde de água fria na cabeça. E aqui nem adianta você tentar. Ah, chefe, você vai cobrar lá o cinto de segurança? Ah, eles não usam. Não. Você quer comprar um melhor, para melhor conforto do colaborador? Aqui ninguém fornece. Então, é isso, é sobre isso. Então, pessoal, chamar atenção para vocês que é possível você ser reconhecido pelo trabalho que você faz, pelo conhecimento que você tem, pelo aquilo que você agrega na empresa, pelo aquilo que você agrega na vida do colaborador, para a sociedade, né? Você tá fazendo justiça ali naquele momento da perícia, porque se a perícia chegou até você ou até o assistente técnico também tem o papel de
de conversar com o perito e tentar chegar num denominador comum. Claro que o assistente técnico defendendo o preso e o perito sendo imparcial. Mas é dessa forma, é o reconhecimento, é o respeito, né? Então assim, ela é a perita. Então esses dias até o meu marido tava jogando bola, né? Daí eles se machucaram lá, ele falou assim, vamos ter que pedir uma perícia médica. Ele não me fala em perícia, eu sei muito bem quem que você é, com quem você é casado. Então, gente, isso é muito legal, sabe? É o reconhecimento pelo trabalho que você faz, pela aquilo que você agrega, pela tua imparcialidade, por você ser a pessoa que faz realmente a diferença e não ser mais um. Então, vocês 28 que estão aqui comigo, que ficaram ao vivo até o finalzinho, eu quero lembrar que na semana que vem a gente começa com a nossa semana SST nas perícias judiciais. Elas vão ser transmitidas pelo meu canal do YouTube. Então, vai lá no link da bio, se cadastra, entra no grupo do WhatsApp que a gente vai estar avisando vocês. Então, muito antes de vocês irem embora, eu quero só responder algumas perguntas aqui que eu vi nessa... que eu tava vendo aqui que vocês estavam fazendo para mim. Se eu deixei de fazer alguma, por favor, manda ali na caixinha, ó. Aqui foi uma pergunta dos stories. Como perito, entendo o raciocínio com... esse daqui foi de uma outra caixinha que eu tinha feito. Nada a ver, gente, desculpe. Aqui, vamos lá. Se vocês tiverem pergunta, manda lá pra mim, tá bom? Tá, aqui, ó, Tiago, qual o maior desafio de ser perito? Na verdade, o maior desafio eu entendo que é você estar sempre ligado, porque assim, são duas normas, NR15 e NR16, mas a NR15 tem 14 anexos, a NR16 tem 6 anexos, então é você saber cada uma delas. E assim, por mais que eu faça 10 perícias de ruído, 10 vão ser diferentes uma das outras. Por quê? Porque uma vai ter ficha DPI, a outra não vai ter. Uma vai ser ruído de impacto, a outra vai ser ruído contínuo intermitente. O paradigma não vai estar trabalhando, a outra máquina vai estar desligada. Então, assim, realmente é um desafio. E é isso que te prepara para que você... a hora que você for fazer a parte da assistência técnica, você já... eu já sei que aquela máquina tá desligada. Pode ligar para mim, por favor? Mas tá desligada, não vai dar para ligar. Não, ela tem que ligar, senão eu vou constar aqui no meu documento. E aí, é sobre isso. São apenas 2 normas, mas tem muitos anexos. E cada perícia é única, né? A gente acha assim, uma perícia de ruído é mole. Mas você chega lá, não é. Né? Então é diferente daquilo que você já tinha visto das outras vezes. Né? Isso vale para risco biológico, enfim. Né? Tiago, a área frigorífica e biológica é um dos ramos com maior aprendizado. Exato. Por quê? Porque o frigorífico ele tem vários riscos. Frigorífico tem biológico, frigorífico tem ruído, frigorífico tem umidade, frigorífico tem ergonômico, muito acidente. Né? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui que quando eu trabalhava no frigorífico, pouco antes de eu entrar, acho que 5 meses antes, o colaborador cortou o pulso na máquina de cortar chifre. Fez por querer? Não. A máquina tinha dispositivo? Não. Então aí que começa a investigação do acidente, o perito indo atrás, tentando descobrir como que era aquele ambiente de trabalho, se tinha treinamento, se o instrutor ele tinha proficiência naquele assunto. E aí vai, gente. É como você ser detetive de uma área. É muito legal de verdade. Então eu acho que, nossa, dá para todo mundo. Tiago, como ser assistente técnico? Assistente técnico, a gente vai estar indo bem a fundo na nossa semana, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, às 20 horas, lá no YouTube. Por quê? Porque aqui no Instagram às vezes dispersam, entram, saem, faz pergunta. Então lá no YouTube a gente vai estar comentando muito mais a fundo sobre como ser um assistente técnico, aonde atuar, como remunerar, se você pode atuar para reclamante, para reclamada, como que você vai começar. Mas, para já não deixar você no vácuo, o assistente técnico, ele começa com o conhecimento que ele tem.
oferecendo o serviço dele nas empresas, na contabilidade, na escritório de advocacia, e assim ele começa a fazer a divulgação. Quando você vai começar a fazer a divulgação, aliás, fazer divulgação, ter um Instagram atrativo, isso tudo também vai fazer parte de um projeto que está vindo por aí, muito legal, para vocês também poderem entender como é que vocês vão prospectar clientes, aonde que vocês vão buscar, se vocês vão de porta em porta, se vocês vão via digital, enfim. O importante é que você tenha uma abordagem correta para convencer o teu cliente a te contratar. Tá? Então, às vezes você pode trabalhar na elaboração da inicial do processo, você pode trabalhar só na inspeção pericial propriamente dita, acompanhando o perito, você pode ser contratado só para fazer a elaboração de quesitos e para cada uma dessas atividades você pode cobrar um valor. Então eu digo assim, a assistência técnica como um todo, você pode cobrar algo em torno de R$ 1.500. Mas se você quiser fracionar o teu trabalho, você fraciona, né? Então eu falo assim, não, a empresa fala, eu só quero que você elabore os quesitos. Ah, tudo bem. Para eu elaborar os quesitos, eu vou te cobrar R$ 300, R$ 400, enfim. Então são várias formas aí de remunerar. Aliás, esse amanhã eu acho que esse é o tema de quinta-feira, se eu não estou enganada, tá bom? Então não percam aqui, vejam lá no meu feed que tem um carrossel completo com todos os temas aí da nossa live de aquecimento. Então, gente, essa semana é a live de aquecimento. A semana que vem vai ser a nossa semana do profissional na área das perícias judiciais, tá? A RG ocupacional. Importante o nosso senso de imparcialidade com base na lei e na norma, sempre. A gente também vai estar abordando sobre isso, a parte de súmula, jurisprudência, né? Quem pode, quem usa, o que cabe ao perito, o que cabe ao assistente técnico, isso daí também vai ser abordado aí ou nessa semana ou na semana que vem, então não percam. Falta informações, gente, porque parece que o pessoal não quer compartilhar o conhecimento. Eu acho assim, conhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente dá, né? Tanto que hoje na minha empresa eu tenho a minha funcionária, ela está cursando o técnico de segurança do trabalho, a cunhada dela, o marido dela é técnico de segurança do trabalho, a cunhada dela está fazendo técnico de segurança do trabalho e o marido da cunhada dela também está fazendo técnico de segurança do trabalho. Então, hoje na minha empresa eu tenho 4 familiares dos meus funcionários que são técnicos em segurança do trabalho. E um dia me perguntaram assim, nossa, você não tem medo de compartilhar e que eles saiam da tua empresa e montem a consultoria deles? Não, não tenho. Porque se eu quero ter alguém comigo à minha altura, eu vou passar tudo que eu sei. Se eles resolverem sair e montar o deles, paciência. É um risco que eu corro, mas eu nunca vou deixar de ensinar, porque eu preciso de profissional competente do meu lado. E a perícia judicial, a assistência técnica precisa de profissionais competentes. Então eu não hesito um minuto em passar tudo que eu sei. Nenhum documento, nenhum conhecimento, nada. Quem já passou aqui por aula comigo, quem já passou por mentoria comigo, sabe? Vocês, meus alunos aí da primeira, segunda ou da mentoria, comenta aqui se eu economizo em conteúdo ou em conhecimento. Tiago, o TST tem que se juntar a quem para ser assistente técnico? Então, já expliquei, né? Aqui no Rio de Janeiro, essa área é muito fechada. Às vezes é uma crença sua, Cristiano. Pode ser que não, né? Pode ser que você, né, com um jeitinho, como fala, comendo pelas beiradas aí, consiga ingressar nessa área e também ter todo esse, né, entrar aí nessa área e começar também a atuar na área das assistências técnicas. Vamos ver aqui. A Gouveia ganhou minha confiança, melhor consultoria técnica que tive até agora. Muito obrigada. Hoje realmente sair do CLT numa situação que estamos vivendo no país tem que empreender com o CLT junto. Exatamente, nem é para você sair, não quero mais ser CLT, né? Rasga a camiseta sim, da empresa, sai, fala e joga e fala não vou mais.
Não, vai fazendo as coisas em paralelo porque dá. A hora que você vê que o teu tempo já tá sobrando e você fala assim, não, agora eu já posso, se eu tô ganhando tanto nas perícias, trabalhando tão pouco tempo, se eu focar mais, eu posso sair do CLT. Então assim, gente, se vocês têm medo hoje de empreender na área, eu só quero deixar um recado. Hoje vocês talvez estão no CLT e estão reclamando do salário, do reconhecimento, daquilo que vocês não têm, do chefe, do colega de trabalho, enfim. Aí vocês falam assim, mas eu não vou sair, porque se eu sair, pode ser que não dê certo, mas pode ser que dê certo, pode ser que dê muito certo. E o máximo que vai acontecer é vocês voltarem para onde vocês estão. Então, por que não tentar? Por que não ir? Dá certo. É só acreditar em vocês mesmos. Aqui, boa noite. O assistente técnico é sempre indicado pela empresa? Não, Jadir. O assistente técnico, ele também é indicado pelo reclamante, ou seja, aquele colaborador que ingressou com a ação na Justiça do Trabalho, tá? Normalmente, eles são menos, né, tem um poder aquisitivo menos, mas eles ainda assim contratam também o assistente técnico. Existe obrigatoriedade do assistente como do perito? Não, não existe obrigatoriedade. Mas o perito, o assistente técnico, quando bem preparado, ele conduz a perícia. Ainda mais quando o perito ele é novato. Quando a gente percebe, né, agora que a gente tem mais experiência, quando o perito ele tá começando na área, que ele fica meio perdido. E aí, nessa hora, o assistente técnico que entende do assunto, ele conduz a perícia e ele faz o que ele quer. Então, a partir do momento que você conseguir explicar isso para a empresa, nunca mais ela deixa de contratar um assistente técnico. O Antônio Carlos, como serei perito? É concurso? Não é concurso público. Isso daqui você só vai fazer o teu cadastro nos órgãos competentes. Tem vídeo meu lá no YouTube explicando certinho. Na semana que vem nós vamos fazer um passo a passo também, mas não é concurso público, tá? Então fica tranquilo que você não vai ter que estudar aí alguns anos para passar para poder ser perito judicial. Branca, obrigada. Ó. A Branca falou, entrega mais do que promete. A Branca foi minha aluna da segunda turma. A Valéria também entrega as informações nesse e muitos outros assuntos. Obrigada, Valéria. Já acompanhei a Isabela em perícia, ela e eu como assistente técnico, verdade. Já fizemos a assistência técnica juntos. Isabelle, sei que não é o assunto, mas como podemos fazer a parceria com o médico do trabalho para assinar? Me chama lá no direct que eu te respondo isso também, tá, Leonardo? Bom, pessoal, é isso aí, então. Amanhã nós não temos live, tá? Vamos descansar. Na quinta-feira, nós temos a nossa hashtag Live2. Então, pessoal, para eu ter certeza que vocês vão estar comigo, comenta aqui, hashtag Te Vejo do Outro Lado. Tá? Então, põe nos comentários, me ajuda. Vamos colocar esse vídeo para impulsionar aí e mais gente chegar vindo nessa área, porque a gente precisa de profissionais bons e realmente que sejam competentes para trabalhar na nossa área. Mas a última pergunta aqui, ó. Como você fez para apresentar seu trabalho para as pessoas, para conseguir os primeiros clientes? Ariane, Ana Paula. Os meus primeiros trabalhos na área de consultoria, eu comecei pelas perícias mesmo, né? Então, assim, falando da documentação falha, que aquela documentação não ia, só aí, Leonardo, que essa documentação, ela não ia respaldar a empresa em nada, então que ela não estava ajudando, explicar às vezes o porquê que o teu orçamento ele é um pouco mais caro, porque você realmente vai quantificar todos os agentes existentes no ambiente de trabalho, que isso vai dar para ela uma segurança, porque afinal de contas você vai estar evidenciando se essa atividade ela está acima do limite de tolerância ou não, você vai prover o EPI adequado, e com isso você vai estar evitando uma ação trabalhista, com isso você vai estar evitando
um passivo trabalhista, né? Ou seja, se aquele colaborador ele tem 5 anos para ingressar com a ação trabalhista, né? São os últimos 5 anos trabalhando. Então, 5 anos de um 20% ou de um 40% de um adicional é bastante dinheiro, né? Então, é isso que a gente vai abrindo os olhos de vocês aí na área das perícias. Então é isso aí, pessoal. Hashtag vejo vocês do outro lado, tá bom? Do outro lado do sucesso, do outro lado do reconhecimento, do outro lado do respeito, principalmente porque assim, quando a gente é respeitado, reconhecido, a remuneração ela faz parte do processo. Então, até o meu marido fala pra mim, hoje você trabalha porque você ama o que você faz e o dinheiro é consequência. Então, hoje todo o dinheiro que eu ganho é consequência daquilo que eu prezo. Respeito, reconhecimento pelo meu trabalho, e é isso que eu quero que vocês também passem a ter, né, e sintam toda essa satisfação e plenitude como eu tenho também. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Hashtag vejo vocês do outro lado. Na quinta-feira nós vamos aí abordar mais um tema. Confere lá no nosso carrossel que tá no feed, tá bom? Boa noite a todos.